Olá, este vídeo apresenta o ponto de checagem 1 da disciplina Projetos em Engenharia da Computação. O projeto que estarei desenvolvendo esse semestre é uma lousa digital colaborativa com suporte à LaTeX. Partindo para a contextualização, por que é interessante o desenvolvimento de uma lousa digital? Bom, estamos em um momento de pandemia da doença de Covid-19, né? Sendo assim, a maioria das escolas e universidades estão fazendo educação à distância, né? Optando pelo ensino remoto. Sendo assim, uma ferramenta que era muito importante para o aprendizado, que era a lousa, seja para a exposição de conteúdo ou também para a discussão de exercícios em tirar dúvidas, está sendo perdida. Então, acaba que cada professor, escola, universidade acaba optando por alternativas, né, digitais, mas que não cumprem totalmente a função de uma lousa, né? Principalmente pela dificuldade, por exemplo, os que utilizam ferramentas de desenho, é difícil desenhar com mouse, escrever com mouse. E ferramentas como mesas digitalizadoras, alguns professores têm condições de comprar, mas nem todos, nem todas as escolas, por exemplo, podem fornecer esse tipo de material. Então acaba-se optando por diversas alternativas, mas que nenhuma é completa o suficiente para suprir todas as necessidades. Eu botei ali anotações em discussões e reuniões, porque também muitas empresas estão trabalhando remotamente, né? Então, times, por exemplo, times de pesquisadores, equipes de trabalho mesmo, estão se reunindo, né, remotamente e precisam fazer discussões, né, anotações de forma colaborativa. Dessa forma, eu acho que o meu projeto pode contribuir para todos esses aspectos. E por que suporte a LaTeX? Porque LaTeX é uma forma universal e fácil de se lidar com expressões matemáticas, né? Então, pode ser muito útil para ensino de matemática, ensino de matérias em curso de engenharia, porque você ter o suporte de escrever uma equação rapidamente, de forma clara para o estudante, é muito mais fácil do que você desenhar com mouse, né? Por exemplo, os símbolos matemáticos e tudo mais. Então, pode ser bem útil no ensino de matemática, engenharia e tudo mais. Agora, na justificativa, qual seria o diferencial dessa proposta de projeto? Bom, o diferencial é a integração de ferramentas, né? Como eu disse, diferentes professores utilizam diferentes ferramentas e alternativas, né, para expor o conteúdo nos encontros síncronos. Alguns utilizam ferramentas de desenho, outros simplesmente escrevem um bloco de notas, né? E então, a proposta é disponibilizar o produto como um web app gratuito, né, que seja uma ferramenta unificada para fazer essas coisas, né, e que auxilie encontros, principalmente encontros síncronos, que ocorrem em tempo real. E lembrando do título do projeto, que é uma lousa digital colaborativa, também será implementado o suporte à colaboração em tempo real entre diferentes pessoas, né? Então, você imagine uma matéria que é guiada por 2 professores, né? Ou, por exemplo, um professor tirando dúvida de um aluno, né? Pode ser escrito ao mesmo tempo na tela, né? E isso é bem interessante para enriquecer, né, os encontros síncronos. Então, agora vou citar e depois mostrar algumas fontes de inspiração para esse projeto. A primeira delas é o Color Paint, que é uma ferramenta de desenho padrão, muito boa, também é de código aberto e software livre. Dá para fazer uma analogia, ele é uma ferramenta de Paint comum, né? Como tinha os Paints antigos dos Windows, é uma ferramenta de Paint. O segundo que eu citei aqui é o Slides.com. É uma ferramenta que ela tem foco para produção de material assíncrono, isso é, produzir slides, né, que os professores produzem e depois disponibilizam para os alunos. Então, é uma proposta um pouco diferente, mas o destaque que eu dei aqui é porque ele tem uma boa interpretação LaTeX também, né, e ele roda direto do navegador. Então, dá para me inspirar em algumas partes disso para construir meu projeto. E o Notion, que é uma ferramenta que propõe produção de documentos, né, de forma simples, mas ele das ferramentas que eu conheço, ele tem a melhor interpretação em tempo real de LaTeX. Então eu posso dar uma investigada em como isso está funcionando, né, e eu pretendo fazer algo bem parecido. Agora eu vou fazer uma demonstração dessas ferramentas aqui. Então aqui está a primeira fonte de inspiração citada, né? Esse é o software Color Paint.
Ele é um software simples de desenho, né? Você pode fazer desenhos da forma que achar necessário. Tem também algumas ferramentas que são úteis, né, para reuniões, por exemplo, aqui retas, círculos, algumas formas geométricas, né, importantes para fazer diagramas, e também algumas tem trabalho para texto aqui, né, por exemplo, imagine que isso aqui é uma aula, né, o professor pode botar aqui o título da aula, então é bem interessante, é uma ferramenta de Paint comum, né. Aqui alguns exemplos que eu utilizo o Color Paint para algumas matérias da universidade também, né? Eu utilizo para fazer alguns rabiscos. Isso aqui foi uma discussão de uma questão, né? Então, é mais ou menos para esse fim, sabe? Para discussão mesmo de questões, né? Tira dúvidas, exposição de conteúdo. Aqui podemos ver um exemplo onde o LaTeX seria importante, né? Porque eu tive que escrever soma de k igual a 4 até infinito. Eu poderia utilizar, né, se tivesse a interpretação em tempo real, o símbolo do somatório. Né? Aqui um outro exemplo de aplicação do Color Paint. Eu utilizei para construir o esquemático da matéria de arquitetura e organização de computadores. Então, é uma ferramenta que dá bastante liberdade e eu acho interessante. Então, a ideia para o projeto final é eu filtrar aqui quais ferramentas são mais úteis, né, didaticamente falando, né, para reuniões síncronas e implementar elas no meu projeto. E esse aqui é a segunda fonte de inspiração citada, é o site slides.com. Como eu disse, ela é focada para a produção de materiais assíncronos, né, produção de slides. Então tem algumas ferramentas de texto, né, tem a possibilidade de utilizar retas, acho que até alguns formatos simples, mas não tem desenho, né? Então, tem essa limitação. Mas o destaque que eu dei é porque ele tem um bom interpretador também de LaTeX. Então, podemos botar aqui, né? Soma, só dando um exemplo aqui, né? Então, tem essa interpretação que eu acho bem interessante. Então dá para eu pegar algumas inspirações daqui também para o projeto. E por fim, a última ferramenta que eu citei como inspiração e que tem a melhor interpretação LaTeX que eu já vi é o site Notion. O Notion ele é focado para produção de documentos, né, relatórios, checklists, tudo mais, de forma unificada. É uma proposta um pouco diferente do meu projeto, né? Mas o destaque aqui é para a interpretação em tempo real de equações. Vamos escrever uma equação aqui. Então, ó, perceba aqui, vou colocar para ficar grande, o resultado sai em tempo real, né? Isso é bem interessante para, didaticamente falando, né? Para a exposição de um conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui fica pronta a equação. A ideia é só fazer um exemplo, ó. Vou tirar um print disso aqui. Mandar para cá. Então, a ideia é ter isso como uma ferramenta extra aqui, né? Que nem temos aqui a de texto, né? Escreveríamos aqui, né? A expressão e, ao terminar de escrever, né? Ter exibida aqui a equação bonitinho. Então, essa é a proposta, é o cerne da proposta. De volta aos slides, agora partindo para a metodologia que vai ser utilizada, eu pretendo utilizar a biblioteca P5.js, da linguagem de programação JavaScript, porque eu já tenho familiaridade, ela tem uma programação simples, então as coisas não vão sair com muita dificuldade. E também, para fazer a colaboração em tempo real dos usuários, eu pretendo utilizar Node.js, né, que também é uma outra biblioteca de JavaScript, com as frameworks Express e Socket.io, que são utilizadas para fazer esse tipo de colaboração em tempo real entre diversos usuários. Para a hospedagem do site, né, como um web app, vou utilizar a plataforma Heroku, que eu já utilizei
algumas vezes no passado, então tenho uma certa familiaridade para isso. E é gratuita, o que é bem interessante. Como material de estudo e consulta, a documentação dessas bibliotecas é muito boa, né? Então tem bastante exemplos, é muito bem documentado, muito bem escrita. Então é uma boa fonte de consulta. Também como um material de consulta e estudo, tem um canal no YouTube The Coding Train, que é do professor Daniel Schiffman, que ele dá aula na Universidade de Nova York. E ele faz um conteúdo muito bom, muito intuitivo, principalmente focado no biblioteca P5.js. E eu já vi que ele ensina a fazer algumas conexões multiusuário, o que vai ser bem interessante para o desenvolvimento do projeto. E também consultar, se for necessário para algum impasse, consultar como foi implementada alguma ferramenta em outras ferramentas similares, né, que tenham código aberto. Então, agora, por fim, o cronograma de execução do projeto. Eu separei aqui nas datas de... Eu me organizei por datas finais, né, para término de uma certa tarefa. Então, eu separei em junho, julho e agosto, só para não ficar muito poluído no slide. Então, até 11 de junho, eu vou fazer as implementações das ferramentas e funcionalidades básicas de aplicativo de desenho, né? Então, seleção, pincel, lata de tinta, caixa de texto e por aí vai, né? Então, e depois até dia 2 de julho, que é a entrega do ponto de checagem 2, eu vou fazer principalmente a implementação da parte da integração com o LaTeX, né? Então, vou ver como se integra um compilador LaTeX em sistemas web, né? Que eu não cheguei a fazer isso, mas vi que tem bastante ferramentas que fazem isso, vou ver como isso é feito e implementar até dia 2 de julho. Então, até dia 16 de julho, vou fazer o planejamento e aprimoramento da interface com o usuário, né? Que é bem interessante. Vou tentar fazer uma abordagem, de certa forma, minimalista, né? Sem excesso de ferramentas, mas com todas as ferramentas essenciais, né? Em agosto, até dia 6 de agosto, fazer a pesquisa e implementação da interação colaborativa entre usuários, como eu disse, utilizando o Express e o Socket.io, e o material do professor Daniel Schiffman. Então, vou fazer essa implementação até dia 6 de agosto. E até dia 17 de agosto, que é a entrega do produto final, eu vou fazer a hospedagem do sistema, né, como um site, utilizando a plataforma Heroku. Por fim, aqui então as referências, e muito obrigado pela atenção.